Fala torcedor alagoano, fala torcedora alagoana, tudo bem com vocês? Principalmente os torcedores azulinos, porque hoje tem jogo do Azulão, já 4h30 da tarde, o Operário de Ponta Grossa, Paraná, vai receber o CSA. O CSA que tá bem na Série C, que tá começando a fazer aquilo que a gente sempre veio falando aqui no canal, de se estabelecer no G8 como competidor. Mas antes disso, agradecer muito o seu clique, sua audiência. Se você gostar desse vídeo até o fim, curta, compartilhe para quem você acha que também vai gostar, se inscreva no meu canal e me siga nas redes sociais que eu vou deixar lá no final do vídeo. Vamos lá, vamos começar. CSA vem de mais uma boa vitória contra o Manaus, já ainda vai falar desse jogo, e vai pegar o Operário fora de casa. O time do Operário está em 13º. Está em 13º, tem alguns problemas, não consegue ser regular. O time do Operário não consegue engatar uma série de vitórias, empata muito. Enfim, vamos começar trazendo aquelas estatísticas, né? O time é treinado pelo Rafael Guanais, eu acho que é assim que se pronuncia. 2 vitórias, 3 empates e 2 derrotas. É uma campanha regular, vamos botar assim entre aspas, porque tá tudo ali muito parecido. O número de vitórias, de derrotas e de empates. Beleza, como é que o time do Operário joga? O Operário joga no 4-1-4-1. 4-1-4-1, para quem já tem mais intimidade com as escalações, formações, vai lembrar que o Tite usava muito no Corinthians em 2015, quando o Tite foi bicampeão brasileiro pelo Corinthians. Você bota um primeiro volante, 2 jogadores de meio campo, que você pode variar entre segundo volante e meia, 2 meias e pontas ou meias direita e esquerda. É uma escalação que fecha bem os espaços, é uma escalação que dá um pouco de liberdade para alguns jogadores da parte ofensiva jogarem, mas eu acho que no caso do Operário dá mais liberdade na entrada da área. O time do Operário busca muito essa entrada da área, porque olhando o time do Operário jogar, não é um time muito criativo pelas laterais, nem muito criativo para invadir a área com a bola no pé. É um time que exagera demais no chute fora da área. O arremate de fora da área é muito utilizado pelo time do Paraná, do Operário. Depender da partida, esse chute de fora da área é efetivo ou não. Tem partidas que o chute do Operário de fora da área é efetivo, traz perigo, cria um volume de jogo, mas tem jogos que o chute de fora da área vira desespero. Os jogadores têm até um bom aproveitamento no gol, mas assim, tem jogos que quando tá mais complicado, o que é uma vantagem, o que é um artifício do time do Operário vira o desespero. Além disso, é a bola parada, a bola aérea do time do Operário que se sobressai, principalmente nos últimos jogos. Nos últimos jogos o Operário está com muita dificuldade em criação e está abusando desses dois artifícios, tanto a bola parada como o arremate de fora da área. É um time que tem muita dificuldade nessa questão de criação, muita dificuldade em mudar o cenário do jogo. Assim, a questão do chute do Operário é até interessante, porque é um time que não tem vergonha de chutar. O time chuta muito no gol, mesmo não sendo um dos principais ataques da Série C, e não vindo fazendo muitos gols, mas é um time que chuta muito no gol. E tem partidas que parece que falta só um pouquinho de pontaria, um pouquinho de paciência. A última partida em casa foi um empate contra o Paysandu, que a torcida pressionou muito pelo resultado. E o resultado não veio, mas o Operário jogou bem, dominou o time do Paysandu. Teve horas que o Operário se jogou muito pro ataque e deixou muitos espaços pro time do Paysandu contra-atacar. Isso pode ser bom pro CSA. Se o Operário vier com essa sede ao pote de sair com a vitória, se a torcida estiver pressionando muito. O time do CSA é muito mais inteligente para contra-atacar, para explorar esses espaços do que o time do Paysandu foi. Então assim, o time do Operário não é um time que é um bicho de 7 cabeças, mas também não é um time horrível. É um time que poderia estar rendendo mais, mas por motivo de ou azar, ou falta de concentração, falta de calma, não está saindo com os resultados melhores. Então assim, o time do CSA pode sim aprontar lá no Paraná contra o time do Operário. Quais são os principais jogadores do time do Operário? O time do Operário tem jogadores conhecidos, tem jogadores que vêm bem, que vêm aparecendo, vêm despontando no Operário, e tem velhos conhecidos da própria torcida. É um time que foi montado assim, em questão de idade, bem distribuído. Tem jogadores novos, tem jogadores experientes, mas não tem tipo grandes peças que a gente reconhece de longe, que sabe que são diferenciais nessa Série C. Mas vamos lá, os dois principais destaques. É o
Dudu Scheidt, eu acho que é assim que se pronuncia. Ele é meio campista, ele é novo, 22 anos apenas. Ele jogou na base do Atlético Paranaense, no Atlético Paranaense B e no Operário. Tava uma boa fase, artilheiro do time com 2 gols, junto com o Felipe Augusto, que a gente fala já já. É o camisa 10 do time, é o cara assim mais criativo. Gosta de cair pela direita, pelos lados na verdade. É, mas não é aquele cara ainda que chama a responsa toda hora. Eu acho que esse cara que chama a responsabilidade é o Felipe Augusto, que é um velho conhecido da torcida do CSA, jogou no CSA recentemente, jogou no América Mineiro, Cruzeiro, é um cara bem rodado no futebol brasileiro. Polivalente, já jogou de lateral esquerdo, ala esquerdo, ponta, centroavante. Ele também tem, perdão, ele também tem 2 gols na competição. E eu acho que ele é esse cara mais do Operário de chamar a responsabilidade. Não de decidir os jogos, porque, como eu falei, o Operário vem numa fase meio ruim que a bola não tá entrando. Mas, muitos jogos, o Felipe Augusto, ele é o cara da última bola, é o cara da finalização, é o cara que tenta uma jogada individual. Ele é o cara que é o mais qualificado na questão ofensiva. E eu acho que também não é só a questão da qualificação técnica dele. É o cara mais experiente também. Tem outro bom jogador que eu não trouxe aqui, mas que tá no Operário, que passou por Cruzeiro, que é o Vinícius Popó. É um garoto que pode ser lapidado, você pode extrair mais dele, já fez gol, mas na hora do vamos ver, não é o cara que você conta, é o Felipe Augusto. Então assim, o Felipe Augusto é o cara do ataque, mesmo o ataque do Operário não tendo engrenado, não tendo encaixado, as peças ainda não parecem tão claras em campo, às vezes parece que é um pouco meio de bagunça. Não bagunça, mas desorganização ofensiva, muitos jogadores agrupados num lado só, mas porém o resto da equipe é espaçada. Você tem ali uma tabela com 3 jogadores, mas que seu lateral está muito longe, seus volantes estão muito longe. Concentra o jogo em poucas peças e o resto do time não participa. São ataques um pouco mal construídos do time do Operário. Mas tem o Índio, que é o primeiro volante, que esse sim eu acho que por jogar no 4-1-4-1 e ficar um pouco mais isolado, você entende mais a ideia de jogo do Índio. É um cara muito experiente já, ele é ídolo lá no Operário, ele foi campeão da Série C e D pelo Operário, jogou no Guarani. É um primeiro volante que tem a saída de bola e no meio pra frente, por ele jogar um pouco mais isolado na formação, você entende mais a função dele em campo. Mas ali a linha de 4 do 4-1-4-1 do time do Operário, às vezes fica um pouco perdida as funções. Tem muita troca, mas muita troca desorganizada. O próprio Dudu, ele busca preencher esses espaços, mas quando um atleta vai preencher um espaço que não é dele, o time tem que rodar. O time tem que fazer a rotação para preencher aquele espaço que o Dudu deixou. E muitas vezes eu não enxergo isso. Às vezes eu vejo ele se deslocando de um lado pro outro sozinho e o time não acompanha. Então fica um pouco desorganizado o ataque do Operário. Eu acho que isso pode ser um dos problemas, que a bola não tá entrando no ataque do Operário. Por abusar demais dessa bola fora da área e da bola aérea, esse jogo construído tá ficando embolado e a bola não tá chegando lá pros atacantes. E eu trouxe aqui um velho conhecido aqui da torcida do futebol lagoano, que é o Luigi, que é cria da base do Galo. Tem 2 passagens pelo CRB, 2016 e 2020-21. Não é titular absoluto no Operário, nem frequenta muito a condição de titular, mas é um cara que sempre tá entrando. É aquela velha carta carimbada, carta marcada. Todo mundo sabe que o Luiz vai entrar no segundo tempo. Sempre entra com 10, 15 minutos de segundo tempo e entra bem. Entra com volume, entra com oportunidades criadas. Eu acho até que em certo momento pode ser testado Luiz e Felipe Augusto pelos lados do campo, pelo Operário. Eu não sei porque ainda não foi feito. Poderia trazer o Felipe Augusto de um lado e o Luiz do outro, Vinícius Popó, o Dudu mais pelo meio em vez de estar mais aberto, um Índio e mais um homem de meio campo. O Operário precisa da vitória, então assim, pode ser que venha com alterações em relação às últimas partidas, precisa dar uma resposta ao seu torcedor, principalmente em casa, e precisa encostar lá no G8. Está em 13º, está mais próximo do Z4 do que do G8. Então assim, existem muitas possibilidades do time do Operário. O time do Operário vem jogando de uma maneira, mas esse jogo contra o CSA é a cara do jogo que o técnico aproveita para mudar, para testar coisas novas.
E agora bora falar do CSA. Vamos falar do último jogo do CSA contra o Manaus, que eu falei no vídeo da análise contra o Manaus que era um jogo pro CSA se impor, sair com uma vitória boa, uma vitória importante, como mandante. E eu acho que se não fosse o gol tomado, era 99% isso que eu tinha dito. Porque o CSA jogou muito bem. Eu acho que o trio de ataque finalmente acertou, o Bergantin, o Robinho, Teles e Talhari é o melhor trio de ataque possível. Deu muito volume de jogo ao CSA. O CSA criou bem mais do que nas últimas partidas. O CSA pressionou lá na frente, roubou bola lá na frente. O CSA teve uma transição mais rápida, chegou muito mais rápido no ataque, chutou mais bolas ao gol. Então, assim, eu gostei muito de ter botado o que pra mim são os três melhores jogadores do ataque do CSA. O Robinho precisa ter um pouco mais de calma. O Robinho às vezes se afoba lá na frente. É um cara que tem muita vontade, um cara que ajuda muito na marcação, mas na fase ofensiva tem que dar uma segurada nessa empolgação e jogar com um pouco mais de paciência, um pouco mais de calma. Mas fez uma boa partida. Teles também fez uma boa partida, eu acho que vai segurar a titularidade finalmente. Ele que transitou entre o banco e titular, eu acho que agora ele vai segurar. E o Talhari. O Talhari, como eu falei desde o primeiro vídeo do CSA, o Talhari é o melhor jogador da parte ofensiva do CSA de longe. É o cara com melhor domínio de bola, é o cara que tem mais noção no ataque, é o cara que consegue fazer uma jogada individual, não é um centroavante de área, então ele cria muita possibilidade por ser um centroavante móvel. Um cara que sai da área, um cara que tem presença de área, um cara que tem noção de posicionamento. E fez um baita no golaço, né? Eu acho que foi um dos gols mais bonitos do CSA na temporada. Uma jogada que foi individual. Roubo de bola, ele recebe a bola, protege, vai levando ela e dá um baita no balaço no ângulo. Golaço do Talhari. É um jogador, como eu falei. Tem três jogadores que o CSA precisa se esforçar para não perder. Que é o Dalberson, o Talhari e o Bastos, que a gente vai falar já já do Bastos. Mas assim, intensidade e criatividade do CSA melhorou muito com esse trio de ataque. Espero que permaneça, principalmente para aproveitar essa fragilidade que o Operário tem no jogo de transição, que deixa muitos espaços entre as linhas. A defesa do Operário eu não falei muito, mas é uma defesa que tem esse problema do contra-ataque, não acompanha. Tem um problema seríssimo com as bolas entre as linhas, tanto entre linhas de marcação como entre as linhas entre os atletas. O espaçamento dos laterais e zagueiros dá muita brecha para bolas enfiadas, então o CSA tem que ser muito inteligente nisso. E com três atacantes de movimentação, isso facilita muito. O CSA foi para sexto colocado, 12 pontos, melhorou muito, se estabeleceu no G8, espero que permaneça assim. Que esse jogo contra o Operário, na pior das hipóteses, seja um empate. E como eu falei, a última partida foi 99% o que eu esperava, porque esse golzinho no segundo tempo do Manaus, bem no comecinho, dá uma quebrada nessa questão da superioridade. O Manaus não criou muito, mas fez esse gol. Mas assim, foi bom também para ver outra situação. O CSA vinha bem, jogando bem, fez o primeiro tempo bom, toma o gol e não se abalou. Foi atrás do resultado. Continuou fazendo as jogadas individuais com seu trio de ataque, continuou com intensidade, continuou com a marcação alta, roubando bola. Achou um pênalti numa jogada individual muito boa do Teles, muito boa mesmo. Se ele não é derrubado, provavelmente era uma jogada muito perigosa. Empata o jogo, continua pressionando, faz o segundo e continua controlando a partida. Então assim, não foi uma dominância de 3-0, 3-1, 2-0, mas a situação que o jogo impôs ao CSA, o CSA soube lidar muito bem, muito por conta disso, porque entrou com uma escalação, na minha opinião, a melhor escalação possível para o CSA. Agora vamos falar um pouco de uma situação que é dentro do jogo, do último jogo contra o Manaus, mas fora dele também. Tomás Bastos. Sempre falei aqui, melhor jogador do meio campo do CSA, um dos caras mais experientes. Esse jogo contra o Operário vai estar na famosa lei do ex, mas o time do CSA vinha com o meio campo mal encaixado, vinha com um meio campo que vinha rendendo pouco, e o Tomás Bastos obviamente ia ser cobrado pela torcida, por ser esse melhor jogador do meio campo, por ser talvez o único jogador criativo do meio campo do CSA. A torcida cobrou muito, e o CSA, o Tomás Bastos fez o gol de pênalti e provocou a torcida, nessa imagem que eu tô colocando aqui. E eu vou dar minha opinião sobre isso, que é: jogador de futebol tem que entender o seguinte: se a torcida acha você ruim,
se a torcida acha que você é um péssimo jogador, um pereba, ela não vai cobrar de você. Ela vai lhe xingar, ela vai pedir que você saia, ela vai xingar o treinador que te colocou, vai xingar o diretor de futebol, executivo de futebol que te contratou, mas ela não vai te cobrar jogar mais bola. Pelo contrário, vai pedir que você não entre para você não ter essa oportunidade. Se você for um jogador ruim. Agora, se você for um jogador bom, se você for um jogador que tem um histórico de ser um bom atleta, de dar resultado, de conseguir bons números, de ajudar suas equipes, e você tá mal dentro daquele clube, a torcida vai lhe cobrar. Ela vai lhe cobrar que você jogue melhor, que você renda mais, que você seja mais participativo no seu time. Mas por que ela tá fazendo isso? Porque ela sabe que você tem potencial, que você consegue fazer mais do que você faz em campo. Se a torcida lhe cobra para jogar mais, é porque você tem condição de jogar mais. Ninguém cobra o Zé Baleia de jogar mais. Ninguém cobra o Zé Curubu de jogar mais. Ninguém cobra jogador Peba de jogar mais. Mas você cobra um Gabigol de jogar mais se ele tiver mal, porque a torcida do Flamengo sabe que ele joga mais. Se o Veiga tiver mal, a torcida vai cobrar ele porque sabe que o Veiga rende bem mais do que quando ele tá mal. É assim que funciona, se você é bom jogador, se você presta, se você é útil ao time. Então toma as baixas. Essa sua mãozinha no ouvido eu achei extremamente desnecessária. Não tinha pra quê. Era a hora de você finalmente ganhar de novo a confiança da torcida, a torcida lhe abraçar de novo, você começar a engatar uma boa série depois de mais um gol de pênalti, e você fez um gesto completamente desnecessário. Essa era a hora de você voltar para os braços da torcida. E agora você criou um distanciamento com alguns torcedores. Não todos, mas alguns. Mesmo você fazendo gol de empate, você fazendo gol importante, alguns torcedores ficaram muito bravos com esse seu gesto, sua atitude. Então assim, jogador de futebol precisa ser mais inteligente. Nem todo mundo é o Romário, nem todo mundo é o Renato Gaúcho, que provocava, e a torcida sabia que ia render e não tava nem aí para as provocações. Nem todo mundo tem essa cancha. Amanhã, ou hoje no caso, o Thomas Bastos pode jogar mal pra caramba, e aí a torcida do CSA não vai estar nem aí se ele fez o gol do empate na última partida. Ela vai cobrar ainda mais e ainda vai lembrar ele do que ele fez após o gol. Então, assim, jogador de futebol precisa ser um pouquinho mais inteligente. Não precisa estar fazendo esse tipo de gracinha, porque às vezes você se quebra, você cai por terra com esse tipo de atitude. Mesmo você sendo, pra mim, continua sendo o melhor jogador do meio do CSA, um dos mais importantes e um dos mais técnicos. Mas esse tipo de atitude quebra o jogador e às vezes quebra a relação da torcida com não só o jogador, mas às vezes com o elenco. Às vezes o elenco paga o pato, que eu não acho que vai ser porque a torcida do CSA geralmente não é assim. Mas enfim, tinha que comentar isso. Jogo de hoje. Espero que o CSA faça uma boa partida, saia com resultado positivo. O CSA tá vindo bem fora de casa, tá conseguindo arrancar empates. Um empate hoje também não vai ser ruim, vai ser um bom resultado, mas acredito que consegue fazer um jogo muito melhor do que fez contra o Altos, contra o Ipiranga. E, enfim, espero que você tenha gostado do conteúdo. Mais uma vez, muito obrigado. Se gostou, like, se inscreva no meu canal, compartilhe para quem você acha que vai gostar desse conteúdo, quem você acha que vai se identificar com esse conteúdo, e me siga nas redes sociais. Acho que hoje não vai ter de novo a cobertura, eu não cobri os jogos nesse final de semana, desde a sexta, quinta o CSA jogou, ontem o CRB jogou e hoje o CSA joga, eu não cobri nenhum, por conta que esse final de semana tá um pouco corrido para mim, mas semana que vem garanto que vou voltar com tempo real. E para você ter todas as atualizações, vocês me seguem nessas redes sociais aqui de baixo. Beleza? Muito obrigado pela sua audiência e um ótimo final de semana para você.